horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Ao anunciarmos o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, o fazemos convictos da verdade e fundamentados nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse ele: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Num dia de abril de 2021, a senhora Maria Isabel Luciano limpava a janela de uma casa quando, ao se movimentar para um dos lados, sentiu forte dor no corpo. Ela se apoiou com as duas mãos num batente da janela e clamou pelo poderoso nome da Santa Vó Rosa, uma vez que, mesmo se sentindo muito mal, precisava terminar aquela tarefa, como de fato aconteceu.
Naquela noite, com muitas dores pelo corpo, ela ficou sentada, pois não conseguia se deitar. Pela manhã, ela passou pelo atendimento médico e por exames detalhados, cujos resultados indicaram fraturas em 6 costelas, retenção de sangue nos pulmões, infecção pelo coronavírus e anemia em grau elevado. Depois de medicada, ela manteve o repouso indicado e, conforme foi orientada, ficou alerta a possíveis sangramentos, os quais, graças ao amparo celeste, não ocorreram. Aos poucos, a senhora Isabel foi melhorando e superando aquele quadro clínico, até que, por fim, recuperou a boa disposição sem intercorrências. Reconhecida ao poder celestial, a bendita Mãe Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, ela direcionou agradecimento a eles pela superação daqueles sintomas e dificuldades, como informou em depoimento de fé remetido de setembro de 2023 de Bruxelas, Bélgica. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Guiratinga, Mato Grosso, com reuniões quinzenalmente às sextas-feiras, às 19h30, sábados às 19h e semanalmente aos domingos às 9h30 da manhã. Rua José Pereira Neto, número 15, bairro Santa Maria Bertila. Rondonópolis, Mato Grosso, com reuniões às quintas-feiras às 19h30, aos sábados e domingos às 19h. Rua João Marinho Falcão, número 316, Jardim Paulista. Poconé, Estado do Mato Grosso, com reuniões quinzenalmente aos domingos às 10h da manhã, na Rua Presidente Marques, número 296, bairro Bom Pastor. A doutrina que anunciamos é de origem apostólica e celestial. É apostólica porque é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus, que nosso Senhor Jesus Cristo e os santos apóstolos anunciaram. É celestial porque no tempo presente foi transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo à Santa Vó Rosa, que em seu santo nome a divulgou a esta Igreja Apostólica. Sob orientação e direção do Divino Mestre, os mistérios ainda não revelados da sua doutrina foram sendo esclarecidos, a fim de que as dúvidas de interpretação acumuladas ao longo dos séculos pudessem ser eliminadas. Também para que a doutrina e a fé apostólica não se fundamentassem em sabedoria humana, mas na inspiração e no poder de Deus, a fim de que esta Igreja pudesse anunciar e propagar uma doutrina perfeita, sem enganos, nem falhas de interpretação ou fanatismo, inclusive para que tivesse condições de prestar informações de maneira clara e objetiva a respeito de qualquer assunto a elas relacionados. Essas providências divinas foram sendo tomadas ao longo do ministério terreno da Santa Vó Rosa e, posteriormente, durante todo o tempo em que o Santo Irmão Aldo cumpriu o ministério de primaz, sucessor do Consolador e profeta apostólico, à frente desta Igreja Apostólica.
Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Taquara, Rio Grande do Sul, com reuniões aos sábados às 19h30, aos domingos às 18 horas e quinzenalmente às quintas-feiras às 19h30. Rua Farrapos, número 570, bairro Santa Terezinha. Barracão, Rio Grande do Sul, com reuniões quinzenalmente aos sábados às 19 horas. Rua Arlindo Gradim, número 210, Centro. Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, quinzenalmente aos sábados às 19h30 e aos domingos às 9h30 da manhã, na Rua Coronel Lima, número 157, bairro Becker. Santo Augusto, Rio Grande do Sul, com reuniões aos sábados às 19h30
e aos domingos às 14 horas. Rua José Gutikowski, número 261, bairro São João. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. O senhor Valmir Ferreira é de Monte Azul Paulista, estado de São Paulo, de onde enviou o relato da bênção recebida para o filho, Bruno Aurélio Ferreira. Numa noite, esse filho retornava de outra localidade onde trabalha, transitando por uma rodovia bastante movimentada. Um dado momento, um veículo cruzou a pista sem a devida sinalização, situação inesperada da qual ele não teve como desviar a tempo de evitar a colisão. Providencialmente, naquele momento não circulavam veículos pesados naquele trecho da rodovia, situação que possibilitou que o rapaz descesse do carro e o empurrasse até a grade de proteção, sem dificuldade. Tanto ele quanto o condutor do outro veículo saíram ilesos do acidente, apesar do carro do Bruno haver sido dado como perda total. Em depoimento de fé, datado de setembro de 2022, o Sr. Valmir direcionou, em nome de sua família, ações de graças a Deus Pai, à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e ao Poder Celestial, em reconhecimento por haverem protegido a vida desse filho. Diversos fatos e circunstâncias comprovam a importância da atenção sempre oportuna e necessária quanto à formação moral, espiritual e emocional das crianças, ó ouvinte. Dentre eles, destacamos o amor de Deus Pai e o cumprimento de sua justiça ao continuar concedendo a vida e o espírito indistintamente a todas as crianças, assim que são geradas. Registrar o nome delas no livro da vida quando são apresentadas pelos pais ou responsáveis para o sacramento da consagração diante do altar da Igreja Apostólica é outro ponto a ser destacado quanto ao amor de Deus, o Pai Celestial. O interesse e atenção de Nosso Senhor Jesus ao dizer: "Vinde-me as criancinhas", para que pudesse desfrutar da companhia delas e abençoá-las, o divino amor e proteção da bendita Mãe Maria Santíssima para com todas, o afeto que a Santa Avó Rosa demonstrou em muitas ocasiões ao afirmar: "Amo a todas elas", o carinho e a atenção que o Santo Irmão Aldo sempre dedicou às crianças, bem como a proteção dos anjos do cortejo angelical concedida a elas, são fatos que destacam a importância da atenção e dos cuidados para com todas indistintamente. Recomendamos compreensão e paciência para com as crianças, ó ouvintes, sejam elas de tua família ou de tuas relações de parentesco, amizade ou de trabalho. Estas são atitudes que reforçam o apoio moral e afetivo do qual elas tanto necessitam e amenizam a insegurança natural da fase de desenvolvimento em que se encontram. Inclusive, contribui para evitar que se tornem em adolescentes problemáticos ou em adultos frustrados e infelizes. Quem em Deus confiou nunca se enganou. Incentivo de fé, legado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, sempre oportuno para as diversas situações do lidar cotidiano e bastante apropriado no sentido de colaborar para a formação moral, espiritual e emocional das crianças. Ti
dia, mãe querida, pude crer que existia. Como Santa Milagrosa, dava perdão e vida ao humilde e sincero. Declarei-te minha fé, pedi o teu perdão, pedi sabedoria e compreensão. Logo senti a tua graça e tua sublime redenção, dando gozo ao meu coração. Aprendi a te amar, aprendi te servir, aprendi tua justiça, senti tuas virtudes, tua beleza e santidade. Maria Santíssima, Rainha do céu, bendita Mãe. Nesse momento de festa, chego-me à tua presença para expressar gratidão, fé, amor e adoração. Hoje, neste belo dia, dia de paz e amor, apresento a Senhora. Minha gratidão e adoração.
Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar das reuniões realizadas na sede e nas congregações desta Igreja Apostólica. Se o senhor, a senhora e você jovem são ouvintes assíduos ou se estão nos ouvindo há pouco tempo, é chegado o momento de vir conhecer mais de perto as atividades desta igreja. Participando regularmente das reuniões, aprenderão mais a respeito da doutrina e dos ensinos que divulgamos e terão oportunidade de se integrarem ao ambiente apostólico. Participarão dos momentos de adoração e de oração e serão muito abençoados, uma vez que estarão diante de Deus Pai, vivo e todo-poderoso, do seu Divino Espírito Santo e de nosso Senhor Jesus, eterno Salvador, bem como da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos anjos e santos da glória celestial. Poder este que reveste esta igreja de virtudes e de unção divinas. Sugerimos que organizem o seu tempo a fim de que possam participar das reuniões que são realizadas na sede apostólica ou nas congregações, cujos endereços, dias e horários são divulgados através deste programa A Hora Milagrosa e no site oficial www.igrejaapostólica.org. Serão todos muito bem-vindos às reuniões desta Igreja Apostólica. Nosso endereço para cartas: Igreja Apostólica, Caixa Postal 10.064, CEP 03014 970, São Paulo, capital. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Em depoimento de fé prestado no mês de fevereiro de 2024, remetido de Ji-Paraná, estado de Rondônia, o senhor Valdemir Rodrigues Pinheiro direcionou ações de graças a Deus Pai, à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e ao Poder Celestial, em reconhecimento pelo livramento que concederam a ele há alguns anos. Naquela ocasião, ele se preparava para seguir para o trabalho e manobrou um veículo da garagem da casa dele para fora. Desceu para fechar o portão e adentrou o carro. No entanto, apesar de 3 tentativas, ele não conseguiu dar partida ao veículo e sair do lugar. Inquieto com o que poderia estar acontecendo e a fim de identificar possível defeito mecânico, providencialmente, o senhor Valdemir desceu do veículo e deparou com uma criança de cerca de 3 ou 4 anos, saindo debaixo do carro dele com uma bicicleta. Ao vê-lo, a criança se desculpou por haver provocado aquela situação, e ele constatou, grato aos céus, que nada de grave havia acontecido a ela que, depois de um copo d'água, se acalmou e tudo ficou bem. Reconhecido de que foi protegido pelo poder celestial de consequências imprevisíveis daquela ocorrência inusitada e da responsabilização judicial pela vida de uma criança que saíra ilesa, o senhor Valdemir direcionou ações de graças aos céus por essa e por muitas outras bênçãos recebidas para si, para o lar, o trabalho e para a família dele. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: São Miguel do Oeste, Santa Catarina, com reuniões aos sábados às 19h30 e quinzenalmente aos domingos às 10h da manhã. Rua Arno Eric Schwambar, número 470, bairro São Jorge.
Xanxerê, Santa Catarina, com reuniões às quartas-feiras e sábados às 19h30, aos domingos às 18 horas. Rua Teodósio Maurício Vanderlei, número 127, bairro Nossa Senhora de Lourdes. União da Vitória, Paraná, com reuniões aos domingos às 10 horas da manhã. Rua Albano Dumont Reis, número 870, bairro São Brás, distrito de São Cristóvão. Poder é tão imenso.
estamos apresentando a Hora Milagrosa e na sequência vai falar-lhes o pastor Josiel Neves Silva. Estimados irmãos e ouvintes deste programa, a Hora Milagrosa, satisfação imensa está em sua companhia através deste meio de comunicação. Lhes desejo com sinceridade que as virtudes do Divino Espírito Santo recaia sobre a sua vida, que a bênção e a preciosa graça de Deus o Pai, de Jesus, nosso Senhor, da querida Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e do Profeta Santo Irmão Aldo, seja manifestada em seu lidar cotidiano. Nosso tema de meditação de hoje será os sentimentos ocultos do coração, armas que o tentador usa para impedir a sua santificação e salvação. A incredulidade, que é a falta de fé, constitui-se em um dos graves perigos espirituais, gerando dúvidas no coração, pois promove a perca total da comunhão com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, e, por conseguinte, até perder a salvação de sua alma, devido aos sentimentos ocultos do coração. Estes sentimentos são muito conhecidos, tais como o orgulho, a vaidade, a soberba, a ambição, a cobiça, o ciúme, a inveja, o ódio, a raiva, a vingança, a mentira, as fofocas, entre outros. O orgulho é muito perigoso. É um sentimento de satisfação por uma realização pessoal ou por se julgar ter capacidade. Lembrem-se desta afirmação. O orgulho separa o homem de Deus. O orgulhoso é convicto de sua superioridade e se julga infalível, ou seja, pensa que não precisa de ninguém. Assim disse o Divino Mestre Jesus sobre a pessoa que se orgulha, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O amado apóstolo São Tiago, em sua carta direcionada aos cristãos do seu tempo, e que também serve para nós esta bela lição, ele aconselhou dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isto quer dizer que a oração do orgulhoso não será ouvida nos céus, porque o pecado do orgulho cortou a ligação com Deus. No livro do santo profeta Jeremias, há uma grande lição aconselhando-nos: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. A vaidade é um outro sentimento oculto no coração, que leva à ostentação e à idolatria de si mesmo. Ou seja, é o cuidado exagerado da aparência pelo prazer ou com o objetivo de atrair a admiração, olhares, chamar atenção e com o desejo de receber tolos elogios que enganam e iludem a alma. É uma necessidade que a pessoa sente em se vangloriar e de se exibir. A vaidade tem como princípio a ostentação, a exibição exagerada da sua riqueza, de suas qualidades, capacidades físicas ou intelectuais. Não é proibido cuidar da aparência do corpo, mas tenha cuidado com os exageros, o excesso, pois pode tornar-se pecado diante dos olhos de Deus. O amado apóstolo São Pedro, falando sobre a vaidade, disse: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.
A soberba, outro sentimento oculto no coração, que é caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância. A ambição ou a cobiça é o forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias de si mesmo. O 10º mandamento da lei de Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O ciúme é uma obsessão exagerada de um objeto ou de uma pessoa. É um sentimento de medo ou de perder. Vale destacar que, entre o casal, devem prevalecer o respeito, o amor, a fidelidade, a lealdade, a cumplicidade, a sinceridade. Não devem esconder nada um do outro. Entre o casal não pode ter o chamado segredo. Devem confiar um no outro e não suspeitar mal. Devem se amar e se ajudar em tudo. A inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva, perante o que o outro tem. Este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que o outro tem. O ódio é outro sentimento oculto do coração. Aquele sentimento intenso de raiva e aversão a uma pessoa é exatamente o contrário do amor ou da amizade. No livro do amado apóstolo São João, ele escreve: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A raiva é um sentimento muito forte, definindo-se como insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa, que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. A raiva é a grande causadora de muitos conflitos. No momento de tensão, de provocação, clame pela Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão Aldo. Peça ajuda para ter calma, paciência, mansidão, pois a tendência de muitos, no momento de raiva, é explodir. Proferem palavras torpes, profanas, palavras pesadas. E quando passa aquele momento, você feriu, magoou um coração. Quantos relacionamentos, amizades, parcerias de negócios que tinham tudo para dar certo, mas no momento de raiva, por falta de calma, falta de paciência, acabou-se. Lembrem-se, a palavra proferida é como uma flecha lançada que não volta mais. Se surgir um momento de tensão, tenha calma. Pense antes de falar. É preferível até que não fale nada nestes momentos de raiva. A vingança é outra atitude negativa que se constitui-se como sentimentos ocultos do coração. A vingança é a ação ou efeito de vingar-se. Exemplo, alguém lhe faz o mal. Você logo sente o desejo de retribuir com o mal também. Deseja fazer justiça com as próprias mãos. No livro de Provérbios, há um conselho muito sábio, onde assim diz: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espero pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. No livro de Levítico, há um sábio ensino, que assim diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos e ouvintes, Jesus muito sofreu. Foi caluniado, humilhado, mas ele não pagou o mal com o mal, mas pagou com o bem. Ainda na cruz do Calvário, ele demonstrando amor, misericórdia e perdão, ele fala:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, meus irmãos, prezados ouvintes, este exemplo profundo de Jesus. Quantas vezes também a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo foram caluniados por pessoas maldosas, mas eles não retribuíram com o mal. Quando alguém, prezado ouvinte, te fizer o mal, não rebata, não se vingue, mas tome a atitude de orar, entregando nas mãos de Deus. Ore por estas pessoas. Tenha misericórdia. Com esta atitude de perdão, de compaixão, você será um grande vencedor. Fazendo parte também desses sentimentos ocultos do coração está a mentira, que consiste no ato de fazer afirmações que não são baseadas em fatos reais e concretos, enganando o seu próximo. Não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo. Não devemos mentir uns aos outros. O Senhor, Deus, não se alegra com os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Que possamos usar nossa faculdade de falar para engrandecer a Deus, o Pai, seus santos e anjos, falar coisas edificantes que agregam valores, falando sempre a verdade. Não devemos compactuar com a mentira. Devemos ser positivos, honestos, sinceros, íntegros e verdadeiros. Temos também como sentimento oculto a fofoca, que não é somente uma mentira especulando a vida alheia, mas também a divulgação de fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas. As Sagradas Escrituras assim diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Se você ouviu alguma coisa sobre algo ou alguém, não saia dizendo para um e outro. Guarde para si, tenha ética. Todos estes sentimentos são maus e pecaminosos e não devem fazer parte do proceder de um filho de Deus que preza pela honra de sua conduta e de seu proceder. Todo filho de Deus deve ter uma vida ilibada. Nosso profeta Santo Irmão Aldo, em certa ocasião, enviou uma mensagem aos que deixaram-se dominar pelo orgulho e por outros sentimentos maus. Escrita por São João no livro do Apocalipse: lembre-te do estado onde caíste, arrependa-te e volta à prática do bem. Do contrário, venho contra ti e removerei o teu candeeiro, isto é, a luz e as virtudes do Espírito Santo, se não te arrependeres. Assim afirmou o santo Irmão Aldo. Digo-lhes, prezados irmãos e irmãs, esta é a pior condição a que pode chegar uma pessoa nesta terra. Sem a graça de Deus, do Consolador, a Santa Avó Rosa, e sem a minha intercessão e proteção, e concluiu a sua mensagem dizendo: só espero aos que deixaram esses sentimentos entrar em seu coração, que se arrependam e se convertam para serem perdoados por Jesus e pela Santa Avó Rosa, e volte a reinar a paz em seus corações. Prezado ouvinte, examine o íntimo do seu coração, e se algum sentimento brotou em seu espírito, clamem a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Maria Santíssima, a Jesus Nosso Senhor, para ajudá-los a tirar estes sentimentos ocultos do coração. Se arrependam enquanto é tempo, pois se estes sentimentos brotarem e não forem arrancados em tempo, lhes trará raízes de amarguras e sofrimentos e até a perdição de sua alma. Aceitemos estes conselhos do Santo Irmão Aldo. Sejamos humildes e mansos de coração.
Procedamos com justiça e bondade e deem valor ao seu próximo. Seja quem for, tratando-o com respeito, procurando sempre fazer o bem, e serão sempre bem-sucedidos em sua vida, no seu trabalho, no seu lar e na igreja. Pense nisso com muito carinho e com muito amor. Amém. Oremos. Altíssimo e soberano Pai Celestial, glorifico-te e exalto, expressando agradecimento por esses momentos preciosos que nos deu de meditarmos em tua palavra divinal, para que sejamos aperfeiçoados e santificados. Senhor Jesus, tanto pregaste sobre o amor, sobre a paz, a união, nos ensinaste a cultivarmos os bons sentimentos. Ajude-nos para que possamos seguir teu santo exemplo, ensinando-nos a perdoar, a amar, a orar, não apenas pelos amigos, mas também até pelos inimigos. Gloriosa Mãe Virgem Maria Santíssima, glorificado seja o teu santo nome. Suplico a Senhora para que nós, teus filhos, também possamos seguir teu santo exemplo, tendo a natureza divina. Ó santa e querida Vó Rosa, Espírito Consolador, apresenta a oração que nossos irmãos e ouvintes estão a fazer neste momento. Apresento esta família, este lar, os estudos, sua empresa, suas plantações, livre-os de todo mal, de toda tentação. Santa Vó Rosa, dê a todos nós o seu consolo e conforto espiritual, para que vivamos bem, em paz, em perfeita harmonia e tranquilidade. Apresento, ó agraciada Rainha Santa Vó Rosa, esta água, dê a vossa unção, e que eles, ao fazerem uso, possam receber com amor, fé, esperança e paciência o que almejam, o que desejam para si, para seus familiares, vizinhos, conhecidos e amigos, de acordo com a vontade de Deus, nosso Supremo Pai. O amado profeta Santo Irmão Aldo, glorifico-te e agradeço por nos fazer conhecer os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Santo profeta, suplico que envie santos e anjos para estar ao lado de teus filhos, livrando-os de todo mal. Que as virtudes do Espírito Santíssimo de Deus te envolvam neste momento, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte. Confie, creia nisto de todo o coração. Receba também a graça e a poderosa bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo e dos demais santos e anjos da glória celestial. Honra, louvor e gratidão sejam dados à Trindade Excelsa, à Santíssima Virgem Maria, à Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao profeta Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, hoje e sempre. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.